Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja lá qual for o horário que vocês estejam assistindo essa videoaula. Então, semana passada nós não tivemos a nossa aula do capítulo 16 por motivo da organização da nossa feira Steam, né? Mas, como combinado, eu estou aqui anexando esse vídeo aqui no portal SAIS para vocês terem acesso e estudarem para nossa prova, que provavelmente será quinta-feira agora, né? Como tínhamos conversados. Então eu vou explicar pausadamente, né? Para que vocês possam compreender, certo? Peço que vocês estudem bastante, capítulo 15, capítulo 16, apesar de serem conteúdos muito fáceis de serem compreendidos, certo? E serão os conteúdos que estarão na nossa prova, tá? E também no final vocês irão ver a atividade que irei passar para vocês me entregarem já quinta-feira, certo? E é muito importante que vocês façam essa atividade. Então vamos lá, dar prosseguimento à nossa aula. Então o capítulo 16 é fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então, fenômenos que podem transformar os materiais. Iniciando, né? Então, primeiro eu pergunto para vocês. Você já reparou que os materiais que vê no dia a dia podem sofrer transformações de diversos tipos? Então, eu tenho dois exemplos claríssimos aqui, né? Então, por exemplo, se eu pego cubos de gelos que estão dentro da geladeira e tiro eles, automaticamente, com o passar do tempo, ele vai fazer o que, gente? Se derreter, né? Então, ele vai virar líquido. Antes, algo que estava sólido vai virar algo líquido, né? E a banana verde, né, com o passar do tempo, ela sofre o processo de maturação, né? Então ela fica uma banana madura, né? Fica amarelinha. E essa transformação que acontece, né, a gente chama de fenômeno, né? Então, quando uma matéria ela sofre uma transformação, automaticamente ela passou por um fenômeno. Aconteceu um fenômeno. Então, um cubo de gelo que se transformou em água líquida, né, se transformou no processo chamado de fenômeno. A banana que era verde e agora ficou amarela, ela se transformou, né? Ela teve esse processo de maduração. E isso também foi um fenômeno, certo? Então, fenômeno é qualquer tipo de transformação que o material ele pode sofrer, ok? Então, vamos supor, você que era bebê e você cresce, você é totalmente diferente, né? Então você teve esse período de transformação. E isso é um fenômeno que aconteceu, certo? Então, por exemplo, a água que estava gelada e ela fica fria, né? Isso também foi um processo de transformação, um fenômeno que aconteceu. Então vamos lá seguindo. Então eu peço agora que vocês imaginem duas folhas de papéis, né, que vocês pegaram. Em uma, vocês utilizaram uma tesoura para poder cortar em dois pedaços e depois amassar esses dois pedaços. Na segunda folha de papel, vocês queimaram essa folha, tá? Imaginaram? Então vamos lá. Agora é a pergunta: em qual das transformações você poderia afirmar que o material utilizado, né, ou seja, o papel, ele permanece sem modificações em sua estrutura química? Então, como foi falado no início dessa aula, né, o capítulo é transformações químicas e transformações físicas. Nós vamos ver que existem diferenças, né, entre esses dois tipos de transformações, já que uma é física e outra é química. E aí o que é que eu quero saber de vocês, né? Agora, vocês respondem para vocês mesmos. Qual desses dois tipos de modelo, né, esse que eu cortei e amassei, ou esse que eu queimei, né, que vai permanecer sem modificações em sua estrutura química, tá? Então, qual é aquele que não tem uma alteração na sua estrutura química? Então, vou dar 5 segundinhos aí para vocês pensarem. Bom, então, gente, nós vemos claramente que quando eu corto o papel e amasso esse papel, eu não vou alterar a propriedade desse papel, né? Eu não vou transformar as substâncias químicas que compõem este papel, né? Então, eu apenas vou modificar a sua aparência, né?
Então, quando eu corto ele, automaticamente ele não vai ser mais aquele papel inteiro. E quando eu amasso, ele não vai ser aquele papel lisinho, né? Então, eu apenas transformei a forma desse papel. Já na transformação química acontece diferente, né? Quando eu queimo este papel, eu altero as moléculas químicas desse papel. Então, por isso que é uma transformação química. Então, se a gente voltar no slide anterior, que tem essa pergunta, né? Em qual das transformações você poderia afirmar que o papel permanece sem modificações de sua estrutura química? Então, o que irá permanecer sem essas transformações químicas é o papel que eu apenas cortei e amassei, pois eu não modifiquei a substância que forma esse papel, diferente no papel que eu queimei, certo? E aí vamos falar primeiro sobre as transformações físicas, né? Então, como eu falei para vocês, as transformações físicas, elas são fenômenos que modificam o material sem alterar a sua composição química. Então, aqui eu tenho uma folha de papel, né? E eu amasso essa folha de papel. Esse papel amassado, ele não vai deixar de ser papel e não vai deixar de ter as propriedades químicas do papel inteiro, né? Lisinho, certo? Ele continua sendo papel, apenas alterei o seu formato, tá? E aí vamos ver alguns outros exemplos de transformações físicas, certo? Então, por exemplo, a forma e o tamanho. Então, aqui eu tenho uma garrafinha PET, né, de água de 500 ml. Quando eu termino de beber, geralmente as pessoas gostam de fazer o que? Amassar, né? Então, eu percebo, quando amassa a garrafinha de água, automaticamente ela diminui o seu tamanho, né? Então, aconteceu a alteração de tamanho e também a forma, né? Ela ficou toda amassada, tá? Eu alterei a substância que forma o plástico dessa garrafa? Eu não alterei. Eu apenas alterei a forma desse plástico, né? Agora, se eu tivesse derretido essa garrafa, automaticamente eu estaria mudando a propriedade de substâncias que formam essa garrafa, certo? Mas como eu não fiz isso, eu apenas amassei. Então, isso é uma transformação física. Só alterei o formato e o tamanho desta garrafa. Outra tipo de transformações físicas, a solubilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho um conta-gotas, né? E eu estou colocando corante dentro dessa água. Quando eu coloco corante dentro dessa água, o que é que irá acontecer? Vocês acham que vai transformar a composição química desse corante? Isso mesmo, para quem respondeu que não altera, não vai alterar. Apenas esse corante ele vai se solubilizar nessa água. É a mesma forma como o açúcar, como o sal, né, que eu coloco dentro de um copo de água, misturo, né, e ele fica solúvel ali dentro daquele copo com água. Mas o açúcar que está ali dentro, ele não vai deixar de ser açúcar. O sal que está ali dentro não vai deixar de ser sal, certo? Então, eu apenas deixei ele mais solúvel, né? As moléculas desse corante, eles vão ficar mais dispersas na água. Então, a gente pode dizer que esse corante ele é hidrossolúvel, né? Porque toda molécula hidrossolúvel, ela é uma denominação para qualquer material que apresenta solubilidade quando misturado na água. Então, tudo aquilo que se mistura na água é hidrossolúvel, certo? Então, vamos lá, seguinte. Agora a gente fala do estado físico, certo? Então, por exemplo, quando eu falo do estado físico, eu trago o exemplo claro da água, né? A água, ela pode estar em seu estado físico líquido, como ela pode estar em seu estado físico sólido, como ela pode estar em seu estado físico gasoso. Independente das três formas, gente, isso daqui é água. Eu não alterei as propriedades químicas da molécula da água, né? Então, por isso que eu digo que se a água está líquida, se ela está sólida, se ela está gasosa, não é uma transformação química, mas sim uma transformação física, porque eu só estou alterando a forma e o formato desta água, né? Então, por exemplo, na água líquida, a gente tem uma energia moderada, né? Então, as moléculas de águas, elas estão livres. Quando eu tenho um cubo de gelo, automaticamente eu deixo mais enrijecido, né? Porque a energia que está dentro desse cubo de gelo, ela se perde, então as moléculas elas ficam mais unidas, certo?
E no estado gasoso, aqui nós temos muita energia fluindo, né? Porque absorveu muito calor, certo? Então as moléculas elas ficam mais dispersas. Então, gente, para poder vocês entenderem melhor, eu trouxe esse exemplozinho aqui para vocês, ó. Então, percebam, aqui nós temos o líquido, certo? Ó, para vocês verem como eles estão livres, né? Nós temos aqui em cima o sólido, que a gente já consegue observar, ó, que eles estão mais juntinhos, né? Já tem um formato geométrico, né? Que é de um cubo, certo? E o estado gasoso tem muita energia, ó. Perceba que as moléculas elas estão bastante livres, certo? E aí, para vocês entenderem melhor ainda, percebam, ó. Deixa eu vir para cá, processos. Pronto, então aqui eu tenho um cubo de gelo, né? Aqui são moléculas de água. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, independente do estado, gente, líquido, sólido ou gasoso, tudo isso aqui é molécula de água, certo? Então, só muda o formato mesmo. Por isso que é uma transformação física. E aí, ó, perceba como é que vai sofrendo alterações. Então, a água está aqui, né, em formato de sólido. As moléculas estão bastante juntas, tem pouco movimento. E aí, elas vão para o estado líquido. Então, o que acontece? Há uma transferência de calor, né, para o cubo de gelo. E aí, essa transferência de calor vai permitir com que o cubo de gelo absorva mais energia e faça com que suas moléculas elas fiquem mais livres, certo? Então, vamos de novo, ó, aqui. Quando ele vai para o formato do sólido, ó, ele está perdendo energia, tá vendo? Ó, os raios saindo, né? Então, as moléculas elas perdem mais essa maleabilidade, certo? Elas ficam mais rígidas, né? Mais no cantinho, juntinhas. E quando ela vai para o estado líquido, ela absorve esse calor, né? Maior energia e ficam mais livres. E aí, quando absorve mais calor ainda, mais energia vai ter e mais livres essas moléculas vão ficar, certo? E aí, se for perdendo calor, né? As moléculas vão ficando menos livres a cada passo até chegar no estado sólido, certo? Bacana, né, gente? É muito maneiro, muito fácil de aprender. E aí, vocês sabem que a ciência ela gosta de complicar um pouquinho as coisas, né? Então a gente tem alguns nomezinhos para poder categorizar, né? Quando a água ela sai do estado líquido, vai para o sólido, vai para o gasoso ou vice-versa, certo? Então, por exemplo, nós temos isso aqui, as mudanças de estágio físico da água. Então, da nossa esquerda para nossa direita é quando há um aumento da temperatura, certo? E aí, quando aumenta a temperatura, há um aumento de energia e o movimento das moléculas. Então, por exemplo, um cubo de gelo, quando ele está em seu estado sólido, né, e ele é aquecido a mais de 0 graus, porque vocês lembram, né, que a água ela tem duas temperaturas, que é 0 graus e 100 graus. 0 graus ela é sólido, 100 graus ela é líquida. Quando chega a mais de 0 graus, esse sólido ele vai começar a derreter, porque quando ele é cubo de gelo ele não é 0 graus, então quando sobe 1 grau, automaticamente ele vai começar a derreter, até chegar em 100 graus que ele vai ficar líquido. Quando aumenta a temperatura para mais de 100 graus, aí esse líquido ele vai evaporar e vai se transformar em gás, certo? Então percebam, ó, que eu tenho um estado sólido, tá? E aí quando eu aumenta a temperatura e o cubo de gelo sai de 0 graus, acontece o processo de fusão, né? Então, ó, cubo de gelo sólido, eu aqueci, automaticamente esse cubo de gelo vai derreter para se transformar em líquido, né? E essa transformação de sólido para líquido, eu digo que é uma fusão. Quando eu aqueço mais ainda, né, esse líquido agora, que vai se transformar em gás, esse processo é chamado de vaporização, certo? Então, do sólido para o líquido é fusão e do líquido para o gasoso é vaporização. E todo esse processo do sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Entenderam? Agora, quando acontece o inverso, gente, né?
a temperatura ela vai diminuir, a energia também e a movimentação das moléculas. Vocês lembram, né, que no estado sólido as moléculas elas são tem uma pouca movimentação, enquanto no estado gasoso bastante movimentação. Então, do sólido saindo para o estado gasoso, eu vou ter o aumento da temperatura, o aumento da energia e o aumento da movimentação das moléculas. Agora, quando eu saio do gasoso para o sólido, eu tenho o inverso, né, que é a diminuição da temperatura, a diminuição da energia e a diminuição da movimentação das moléculas. Então, por exemplo, quando a água ela sai do seu estado gasoso e vai para o estado líquido, como por exemplo acontece com as chuvas, né, eu digo que esse é um processo de condensação. Quando a água está no estado líquido e ela se resfria mais ainda, chegando a 0 graus Celsius, né, ela se solidifica. Então, esse processo de líquido para sólido é solidificação. Ok? Então, é muito simples de entender, gente. Caso vocês tenham ficado bugados, vocês voltam o vídeo e assistem novamente, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam, que do sólido para o gasoso, né, ó, do gelo para o gasoso, vai acontecer o que? O derretimento, né? Vai acontecer o derretimento e depois a vaporização. Então, nesse processo aqui, a água ela tá ganhando calor, né? Então, a temperatura vai aumentar, a energia vai aumentar e as moléculas também vão ficar bastante movimentadas. Já no inverso, do gasoso para o sólido, tudo isso vai diminuir, né? A temperatura vai diminuir, até porque tem que ficar bastante frio para que a água ela possa virar um cubo de gelo, né? E aí tem esses quatro processozinhos, certo? Do sólido para o líquido é fusão e do líquido para o gasoso é vaporização. Já ao contrário, né? Do gasoso para o líquido é condensação e do líquido para o sólido, solidificação, certo? Vamos lá, seguindo. Agora vamos para a parte das transformações químicas. Então, as transformações químicas, elas têm como principal característica a modificação da composição química dos materiais. Então, é totalmente diferente das transformações físicas. Que as transformações físicas só alteram a forma, né, a estrutura. Além de alterar quimicamente as substâncias dos materiais, não raro ocorrem outros tipos de modificações, como na forma do material, na sua cor, no seu tamanho e etc, né? Então, pode haver várias transformações além do tamanho, né? do molde daquela coisa. Então, vamos lá. As substâncias, gente, que iniciam a reação química são chamadas de reagentes. Então, o que é que a gente tem em mente nas transformações químicas? Que as transformações químicas são misturas de substâncias que vão originar nova substância, certo? Então, as substâncias que eu utilizo para poder misturar, elas são chamadas de reagentes, certo? Porque eu vou reagir elas todas para gerar uma outra coisa, uma coisa nova. Então, as substâncias que são formadas, elas são os produtos da reação. Então, por exemplo, para fazer um bolo, o que é que eu preciso? Eu preciso de leite, de ovo, de chocolate, né? Eu preciso de açúcar, preciso de manteiga, preciso de farinha de trigo e preciso de fermento, certo? Cada um desses daqui, gente, ó, é uma substância diferente, né? Então, eu digo que todos esses ingredientes aqui, eles são os meus reagentes. Para quando eu misturar todos eles, originar o quê? O meu bolo. Ok? Então vamos lá. A reação química, ela aconteceu mesmo? Será que aconteceu a reação química? Então a gente vai procurar evidências para mostrar de que realmente aconteceu uma transformação química ali, certo? Então, quando os materiais eles reagem entre si, né, como por exemplo aqueles itens para fazer o bolo, uma das formas de verificar se houve ou não a reação química é estudar as propriedades das substâncias que formam os produtos. Geralmente, as propriedades mais estudadas são a densidade, né, que é o peso, certo? Os pontos de fusão, certo? Que é quando... O que é a fusão, né, gente? Do estado sólido para o estado líquido, né? E ebulição é do líquido para o gasoso, certo? E que são específicas para cada substância. Então, por exemplo... Uma evidência é a alteração de cor. Então aqui nós temos uma pera. Se a gente cortar a pera
e deixar ela exposta ao ar, a gente consegue observar que depois essa regiãozinha branca, né, da pera, ela vai ficar escura, né, bastante escura. E quanto mais tempo deixar em contato com o ar, ela vai ficar mais escura ainda. Então a gente consegue observar que a ação do oxigênio, né, o contato do oxigênio com essa estrutura interna da pera, né, com a ação de micro-organismos também, vai alterar a coloração original dessa pera, certo? Uma outra evidência é a alteração do odor. Então, o odor é cheiro, né? Então, por exemplo, a casca de uma laranja, a casca de uma banana, ela tem um cheiro bom, né? Totalmente diferente quando a gente descarta e aí deixa aquelas cascas acumuladas por muito tempo. E o que é que a gente consegue observar? Que vai feder, né? Vai ter um cheiro bastante estranho, esquisito, que não vai ser agradável pra gente. E por que antes essas cascas elas estavam com cheiro natural, um cheiro bom, e depois de alguns dias ela passou a ter um cheiro ruim, né? É porque houve a ação dos decompositores, né? Como, por exemplo, bactérias, fungos, que começaram a agir e alterar as propriedades orgânicas, né? As moléculas orgânicas que fazem esses alimentos, e isso originou o odor, certo? Então, perceba, né? Houve uma reação química, uma transformação química. Nós temos outros 3 exemplos, como, por exemplo, a produção de calor e de luz. Então, para a gente produzir o fogo, a gente precisa de quê? De uma fonte de calor, né? E precisa também do oxigênio. Então, o fogo ele surge a partir da disposição do oxigênio também, tá? Então, a gente consegue observar que nós estamos misturando substâncias, né? Então, isso é reações químicas. Outro exemplo são as formações de gases. Então, a gente tem um antiácido, né, como por exemplo um sorrisal. E aí a gente coloca o sorrisal dentro de um copo com água. A gente consegue observar que começa a sair esses gasezinhos, né, que é justamente o gás carbônico. Então a gente mais uma vez consegue observar mistura de substâncias gerando novas substâncias, certo? E também a formação de materiais sólidos e com texturas diferentes, né? E aqui eu tenho o caso do ferro. Então o ferro, se ele exposto ao gás oxigênio, né, que é ao ar natural, e a água, a gente consegue observar que esse ferro ele começa a se avermelhar, né, com o passar do tempo. E isso é justamente por causa da reação, né, de micro-organismos e o contato com a água e o oxigênio que vai gerar o que? A ferrugem, certo? E aí, gente, quais são os fatores que provocam as reações químicas? Então, na natureza, muitas substâncias elas podem reagir quimicamente, mas nem sempre a reação ocorre de forma espontânea. Então, por exemplo, o bolo, né? Eu trago o bolo aqui novamente. O bolo ele se faz sozinho? Ele não se faz sozinho. É totalmente diferente essa questão aqui da ferrugem, né? A ferrugem ela surge naturalmente na presença de água e de oxigênio, certo? Mas o bolo não, o bolo a gente precisa botar a mão na massa e fazer o bolo, certo? E aí, quais são esses fatores que provocam as reações químicas, né? Então, por exemplo, nós temos as reações químicas que dependem da luz. Então, todo mundo sabe que as plantinhas, elas fazem fotossíntese, né? Elas consomem o gás carbônico, que é o CO2, utiliza a fonte de luz do sol para poder produzir o oxigênio que a gente respira e também o açúcar, né, que é o carboidrato, que vai servir tanto de alimento para ela, como vai servir de alimento para os seres que se alimentam dela, certo? Então, percebam que qual foi o processo de reação aí, né, de reação química? É a utilização da luz para poder realizar a sua fotossíntese, certo? E aí a gente também vê a questão de medicamentos, né, que tem o frasco escuro, né, justamente para poder evitar o contato do medicamento com a luz, porque senão pode acontecer reações químicas, certo? Reações químicas que dependem do calor. Então, por exemplo, se você não colocar vamos supor, uma sopa, né, para cozinhar no fogão, não vai ter como cozinhar, né? Se não tiver uma fonte de calor, independente de onde seja, no fogão, no fogareiro, certo?
E também a questão do pão, né? O padeiro, ele coloca o pão no forno para que o calor ele faça com que o pão cresça, né? Um outro exemplo que nós temos é reações químicas que dependem apenas do contato entre os reagentes. Então a gente tem o vinagre e tem o bicarbonato, certo? Quando o bicarbonato ele tem contato com a parte alcoólica, né, que a gente sabe que tem o vinagre ele tem uma porcentagemzinha alcoólica, que é o álcool, certo? Então automaticamente a gente vai liberar o que? O gás carbônico, tá vendo? Então aqui tá o vinagre e carbonato. Ó, quando vai inserindo, né, o bicarbonato dentro do vinagre, automaticamente vai sendo formadas essas bolhas, que é a liberação e a formação de gás carbônico, certo? Então, gente, essa é a videoaula, tá bom? E aí, qual é a atividade? A atividade que vocês vão fazer vai ser pouquinha mesmo, vai ser o livro da página 64 a 66, certo? E o Eureka 16. Essas atividades vocês vão ter que entregar quinta-feira, dia 1º, certo? Quinta-feira agora, dessa semana. E vale lembrar que, como é uma aula completa, de um capítulo completo, né? A atividade ela vai valer 4 vistos, certo? 4 vistos da atividade do livro e 1 visto do Eureka. Então, valem 5 vistos, certo? Então, caso vocês tenham dúvida, revejam novamente a apresentação, estudem para a prova. Eu tenho certeza que vocês irão se garantir, certo? Então, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa aula de quarta-feira.